Paranauê, Paranauê, camará, Paranauê, Paranauê, camará, Paranauê, Paranauê, camará. Eita, capoeira! É a capoeira, a arte, né, africana, afro-brasileira, né? O berimbau, o instrumento que faz. Um pedaço de arame, um pedaço de pau, é o berimbau. É um instrumento que se adaptou muito à nossa cultura, trazido pelos escravos, né, africanos. Vamos lá? Vamos para a nossa revisão, que a gente tem muita coisa para a gente ver aí sobre a arte indígena e a arte afro-brasileira. Vamos lá, gente. Vou colocar meu violão aqui na estantezinha dele. E aí, o que acontece? Acontece que um sobe e o outro desce. Mas todo mundo aparece. Arte brasileira, parte 1, enfocando aí a arte indígena. Os indígenas e os afro-brasileiros, né, que já começa com a nossa mistura tradicional, né, trouxeram uma arte tradicional e que vai se tornando na arte contemporânea, né? E aí, ao mesmo tempo, temos aqui o enfoque aqui do barroco, né, e do rococó no contexto brasileiro. A influência da religião e da ornamentação, não só das igrejas, como dos grandes salões, das grandes residências, né? Então, vamos seguir aqui. Olha aqui, ó. Você tem aqui, ó, manifestações artísticas indígenas brasileiras. Então, você tem a arte plumária, aqui, né, bem... a arte em madeira, com as talhas, com... Aí você tem também os trançados, né? Já que com os desenhos característicos étnicos, né? Cestos, inclusive aqui aberto, aqui, ó, tampas de cesto também. Aí vem também a arte feita em cerâmica, não só pelo formato dos jarros, como também pela sua decoração, a sua pintura. E aqui, pinturas feitas em desenhos, não tão elaborados assim, né? Isso aqui é mais contemporâneo. E, assim, aqui uma referência aqui à dança, né? Como é o caso aqui dessa dança aqui, tipicamente que acontece no Quarupi. Arte afro-brasileira e africana. A cultura afro-brasileira é o conjunto de manifestações culturais formado a partir da junção de elementos da cultura dos povos africanos trazidos como escravos durante o período colonial. Então, o Brasil teve essa situação aí, né, enquanto colônia, que os portugueses, né, traziam e os escravos, né? E as manifestações culturais de origem africana, né, elas inicialmente não eram valorizadas, elas eram desestimuladas, marginalizadas, menosprezadas, mas, olha aqui, após o fim da escravidão, aí ficou todo mundo mais ou menos naquela situação, mas não tinha assim essa superioridade. Houve uma reinterpretação positiva desses aspectos, porque as pessoas passaram a ver que é uma arte de muito mais valor, uma arte muito mais... E é tanto que houve uma influência muito grande na arte brasileira a partir daquilo que foi trazido culturalmente pelos escravos africanos. Hoje, a cultura afro-brasileira está presente na dança, na música, culinária, religião e folclore. Ela é heterogênea, constituída a partir das heranças culturais
de diferentes povos africanos, como os bantus e os sudaneses. Tem isso também, né? A África é um imenso continente e com suas culturas locais, como aqui no Brasil você tem a cultura nordestina, a cultura das pessoas do sul, né? E aqui do norte também. Tem as variações regionais. Então lá também tinha isso aí, esses povos trouxeram costumes e usos e culturas diferentes. Tá? Aqui nós temos uma ilustração de um navio de negreiros, as péssimas condições em que viajavam os escravos. Então, quais as características da arte afro-brasileira? A influência da cultura afro-brasileira é bastante pronunciada em expressões musicais, como o maracatu, que é muito tradicional no Carnaval do Recife, o samba do Rio de Janeiro e da Bahia e de outras regiões, o maculelê, o jongo e o machixe. Esses ritmos utilizam instrumentos como atabaque, olha ele aqui, o afoxé, olha ele aqui, né? O birimbau, que eu tirei um som de birimbau ainda pouco aí no início da aula, e o tambor, né? Olha aqui o tambor. E temos também aqui, ó, que não foi mencionado, mas ele também é muito usado pelas escolas de samba do Rio de Janeiro, que é o agogô. Né? Essas manifestações musicais têm forte influência também sobre as manifestações do corpo, sobre a dança, né? É isso? Então, daqui da arte afro-brasileira, a gente vai direto aqui para as manifestações do rococó, do barroco e do rococó brasileiro. Enquanto o barroco era mais intenso e religioso, olha aí, hein? O rococó focava na leveza, decoração e prazer. Ambos deixaram uma marca significativa na arte brasileira. Então você está vendo aqui, ó, os 12 profetas de Antônio Francisco de Lisboa, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Essa igreja aqui com 12 esculturas, né? É aí, ó, no Brasil, artistas como Aleijadinho contribuíram para o desenvolvimento do barroco, criando esculturas e obras religiosas. O rococó se misturou com o barroco e artistas como Manuel da Costa Ataíde e Francisco Xavier de Brito deixaram suas marcas nesse estilo. Tá bom? Então, aqui nós chegamos ao fim da nossa revisão, né? E agora nós vamos rapidinho e já voltamos para nossas atividades de sala. Opa, 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 olha nós aqui outra vez. Olha nós aqui outra vez. Esse é o jeito de falar do mineiro, né? Vamos para as nossas atividades. Vamos lá? Rapidão para a gente já ir adiantando aqui, né? Olha, na questão de número 1, você tem aqui, ó, o histórico desembarque de Cabral em Porto Seguro. Quase que eu falava Porto Velho. É um quadro que utiliza a técnica de óleo sobre a tela. Esse aqui é o quadro do Aurélio de Figueiredo, né? Mostrando o desembarque de Cabral. Mas aqui a gente já discutiu, né? O ponto de vista é de quem está dentro do barco olhando para a terra, né? Então, vamos ver o que a questão pede. Na obra Desembarque de Cabral em Porto Seguro, em 1922, vemos uma pintura histórica. Nessa perspectiva, marque a opção que corresponde à característica de uma pintura histórica. Então, vamos entender o que é uma pintura histórica. É um estilo de pintura voltado para confirmar marcos históricos. Será? É um estilo que tem o intuito de mostrar, tem o objetivo de mostrar a ficção nas suas obras. Retratava fatos históricos na forma de reprodução e livre expressão artística, recriando momentos e fatos ocorridos. Né? Temos aqui uma pintura histórica, é sempre voltada para
recriar fatos divulgados em livros e revistas. É um estilo artístico utilizado para comprovar situações históricas como forma de provas concretas e narrativas bem delineadas. Eu até já adiantei aqui para vocês, né, que a nossa resposta está aqui. Por quê? Retratava, mostrava, desenhava, pintava fatos históricos na forma de reprodução e livre expressão artística. Por quê? O artista recriava aí momentos e fatos ocorridos através de relatos, de leituras que ele fazia. Entendeu? Então, por isso que ficou bem claro. Eu me apreciei aqui, mostrei para vocês, mas tudo certo. Né? Seguindo aí, nós vamos para a questão de número 2. O barroco surge como uma resposta no campo artístico ao protestantismo, buscando reafirmar valores católicos, recorrendo principalmente ao uso de imagens e de santos. Entretanto, vamos dizer aqui, o barroco se coloca como oposição a outro movimento artístico do século XVI, baseado na racionalidade e na busca da simetria em suas produções artísticas. Quando fala nessa palavra aqui, hein, gente? Né? Qual é este movimento? Então, a gente aí, ó, por essas dicas aí, né? Racionalidade, simetria, a gente já chega rapidinho na conclusão que se trata do Renascimento. Ok? É só você analisar direitinho aí, ó. O barroco se coloca como oposição a outro movimento artístico. Quem era? Qual desses movimentos aí, né? Que era baseado na racionalidade e na busca da simetria em suas produções. Tá aí, facilmente. Tá bom? Vamos aqui para a questão de número 3, onde a gente tem o seguinte: o barroco, como uma afirmação artística, religiosa, buscava se opor aos conceitos do Renascimento. Eba, olha aí, tá vendo? Principalmente a utilização do antropocentrismo e da racionalidade na produção estética. Tá? Então, o barroco fazendo oposição ao antropocentrismo e à racionalidade. Sobre o barroco, qual das afirmativas está correta? Então, você tem aqui, ó. No barroco, o surgimento de pinturas e esculturas marcadas por formas retorcidas e tensas. Não tinha como característica o excesso de ornamentos e representações do divino. Vamos vendo aí, né? A história e atributos dos santos e mártires católicos se viam representados com bastante frequência na pintura, nas esculturas barrocas. E 4 aqui, a valorização das cores e contraposição de luzes e sombras tinham grande importância na demonstração dos gestos e estados de espírito do homem. Então, a gente já vai ver aqui que é o item 2, né? Vamos voltar lá rapidinho. Opa, questão 3. Esse aqui, ó. Não tinha como característica o excesso de ornamentos e representações do divino. Então, essa afirmação aqui, esse não aqui, está errado, né? Certo? Então, aprendemos mais coisas aí sobre o barroco, né? O movimento barroco. A questão número 4. A arte afro-brasileira retoma a estética e as manifestações africanas, bem como a representação de cenários socioculturais do negro no Brasil, dos costumes, das crenças e das lutas sociais. Não é? Sobre a arte afro-brasileira, é correto que se afirma. Aí você tem aqui, ó, os primeiros artífices, os artistas, né? Os artesãos negros no país eram de origem banta, que é do centro-sul africano, ok? E é de se supor que pelo menos uma parte deles já chegou ao Brasil
cristianizados. Quer dizer, eu acho que eles foram catequizados durante a viagem. Para além da arte barroca, se tem registro de artífices alforriados, que fundamentou a arte dita afro. A arte afro-brasileira é um termo criado a partir do século XV. Acompanhava, assim, a vida cotidiana da comunidade, participando dos rituais de vida doméstica, desde o nascimento, dos ritos de passagem, passando pela fatalidade da morte e continuando ainda na ligação com a sua ancestralidade. Então aqui isso aí já deu para matar rapidão, né? Só o número 3 não faz parte. Por quê, hein? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Por causa desse aqui, ó. Não é século XV, é século XX. Então, arroz com feijão, feijão com arroz, nananina, não é isso? Só o número 3, 1, 2 e 4 estão corretos. Seguindo aí, nós temos a questão de número 5. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como Lundum, terminaram dando origem à base rítmica, que mais tarde se transformaria em ritmos tipicamente brasileiros, como, por exemplo, a bossa nova e outros gêneros musicais atuais. Opa, a bossa nova é maravilhosa, muito bom de tocar. Bom, também há alguns instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, paranauê, né, o afoxé e o agogô. Gente, a bossa nova é o maior orgulho nacional em termos de música brasileira aceita lá fora, tá? Nos outros países, tanto na América do Norte como na Europa. Então, questão de origem africana. Sendo assim, os ritmos abrasileirados são... Eita, aqui é... Então, você analisando aqui, ó, o rock and roll abrasileirado, onde tiver rock and roll aí, você já... né, ska, aí reggae, steady rock, aí vem aqui, ó, machixe, samba, choro, bossa nova, aí que valsa vienense, sinfonia, calypso, rumba, cha-cha-cha, bolero, tango, cúmbia, candomblé. Então, gente, olha, a gente mata facilmente isso daí, né? Porque, ó, ritmos abrasileirados, certo? Então, essa parte aqui está toda fora, né? Valsa vienense, de Viena, na Áustria, né? Então, né? Calypso, rumba, cha-cha-cha são ritmos Centro-América, né? O tango é argentino, hein, gente? Não vai esquecer. Então, com certeza, nossa resposta está aqui na letra B. Show? Então, vamos seguir aqui para a nossa questão discursiva. Isso aqui vai ser fácil, mas aí eu quero suas próprias palavras na resposta dela, tá? Então, a farta mesa, olha aí para o quadro aí, tá? Devorada pelo casal, é um ponto estratégico para refletirmos sobre a desigualdade social existente naquela época do Brasil. Continua tendo, né? Mas não nesse absurdo aqui. Um jantar brasileiro é um quadro feito pelo Jean-Baptiste Debrecht, né, que veio naquela comissão francesa, naquela comitiva. A desigualdade social no Brasil é uma questão descrita, criticada e denunciada, como vemos nesta obra do Debrecht. Fazendo uma leitura de imagem, olha, e refletindo sobre a nossa sociedade atual, dê sua opinião. Alguma coisa mudou? A desigualdade aumentou ou diminuiu? O que precisa ser feito para corrigir esse problema? Gente, não temos uma escravidão, né, no Brasil, né? Mas nós temos formas que as pessoas podem ter alguns direitos e outros não, né?
E é isso aí. Uma resposta possível seria isso aqui, ó. Você pode ter a sua resposta, mas por ser uma resposta muito pessoal, analise e apresente alguns exemplos. Conclua que a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres continua aumentando, ainda que aconteça de forma diferente daquela que existia no tempo do regime de escravidão. Tá? Tem também um material complementar aí, para você ver, aí pegar os links e ver na internet, e a gente termina a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa revisão, que tenham gostado de tudo, porque a gente tem que fazer sempre amando, gostando, tá? Até a próxima aula. Tchau.